Quando se fala das propriedades da matéria, é o que define ela. É aquilo que faz com que nós identifiquemos que isso é ferro, isso é água, isso é óleo. Aquelas características particulares de uma matéria são as suas propriedades. E essas propriedades existem duas de uma forma generalizada: propriedades gerais e propriedades específicas. Mas vamos começar com propriedades gerais. As propriedades gerais são comuns para todo tipo de matéria e não permitem diferenciar uma da outra. Nós dissemos que matéria é tudo aquilo que existe e que tem massa. Massa vai ser propriedade geral porque toda matéria tem massa. Então não vai conseguir diferenciar uma matéria da outra só através da massa. Então podemos dizer que propriedades gerais são observadas em qualquer corpo, independentemente da substância que ele é feito. Por exemplo, nós temos inércia, massa, volume, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, indestrutividade e extensão. Então, essas são propriedades gerais da matéria. Já nas propriedades específicas, são próprias para cada tipo de matéria. Isso faz com que nós consigamos diferenciar uma da outra. As propriedades específicas também têm sua divisão. Nós podemos ter as propriedades organoléticas. As propriedades organoléticas são aquelas percebidas pelos órgãos do sentido: visão, olfato, tato, audição e sabor. Daí que as propriedades organoléticas, por exemplo, para a questão de visão, tem a ver com brilho, com a cor e tal. Olfato, sabor. Tato tem a ver com a textura, audição, som e muito mais. Isso ainda vamos falar sobre essas propriedades mais adiante. Outras propriedades, temos propriedades físicas. Essas propriedades físicas são únicas para cada substância. Tem a ver com o formato, a forma, a cor e algumas vezes entra. E também temos propriedades químicas. Propriedades químicas são responsáveis por tipo de transformação. Então, a transformação de uma matéria ou de uma substância em outra tem a ver com as suas propriedades químicas. Por exemplo, para os gases, como eles não fazem ligação, podem não ser facilmente ou mesmo não ser transformadas. Então, porque elas têm propriedades químicas muito específicas. Nós dissemos que as propriedades de matéria, nós temos propriedades gerais, propriedades específicas. As propriedades específicas subdividem-se em propriedades organoléticas, físicas e químicas. Mas se você está gostando do vídeo até agora, por favor, peço para que se inscreva, ativa a sino de notificação, deixa seu like. Então, pessoal, nas propriedades gerais da matéria, nós encontramos primeiro a extensão ou volume. Então, quando se fala de extensão ou volume, quer dizer que a matéria ocupa lugar no espaço. Então, é extensão ou volume. Elasticidade ou resiliência quer dizer que retomar o volume inicial após a compressão. Então, quando um corpo retorna ao seu volume inicial após a compressão, a sua propriedade é de elasticidade. Temos inércia. Inércia é permanecer em repouso ou em movimento constante. É a resistência de um corpo em permanecer em repouso ou em movimento constante. Chamamos de inércia. Depois temos impenetrabilidade. Impenetrabilidade é a propriedade que diz que o corpo não ocupa o mesmo lugar no espaço. Daí temos indestrutibilidade. Indestrutibilidade é a propriedade que diz que a matéria não pode ser criada ou destruída. Outra propriedade, nós temos compressibilidade. Compressibilidade é a redução do volume da matéria sob a ação de uma pressão exercida. Quando exercemos pressão numa matéria e ela reduzir o seu volume e nunca mais voltar, estaremos na propriedade de compressibilidade. Mas quando ela volta, estaremos na elasticidade. Também temos descontinuidade. A matéria não é compacta. Por quê? Porque a matéria é constituída de átomos e os átomos se ligam entre si, deixando pequenos espaços. Por isso que a matéria não é compacta. Daí, essa é a propriedade de descontinuidade. Temos massa. Massa é a medida da inércia de um corpo. Quer dizer que quanto maior for a massa, menor é a inércia. E quanto menor for a massa, maior é a inércia. Quanto maior for o corpo, você pode não conseguir carregar, mas se o corpo for muito menor, você carrega facilmente. Então não tem muita resistência em continuar no seu estado. E por fim, nós temos divisibilidade. A divisibilidade é a propriedade que diz que a matéria pode ser reduzida em pedaços cada vez menores. Então, essas são propriedades gerais da matéria. Extensão, a matéria ocupa lugar no espaço. Elasticidade ou resiliência, retornar o volume inicial após a compressão. Inércia, permanecer em repouso ou em movimento constante. Impenetrabilidade, o corpo não ocupa o mesmo lugar no espaço. Indestrutibilidade, a matéria não pode ser criada ou destruída. Compressibilidade, redução do volume da matéria sob a ação de uma pressão exercida. Descontinuidade,
a matéria não é compacta, massa, medida de inércia de um corpo e divisibilidade e redução da matéria em pedaços cada vez menores. Já nas propriedades específicas, como nós já havíamos dito que as propriedades específicas subdividem-se em três, que temos propriedades organoléticas, depois temos propriedades físicas e químicas. Aqui vamos falar de propriedades organoléticas, por isso aqui vem propriedades específicas organoléticas. Já nas propriedades organoléticas, como dissemos que são propriedades que têm a ver com os órgãos de sentido. E essas propriedades nós temos a primeira propriedade, que é a cor. A cor tem a ver com a aparência visual do material. A visão é um dos órgãos de sentido. Depois nós temos odor, que é a qualidade aromática ou olfática de uma substância. Daí temos sabor, experiência gustativa de uma substância. Temos textura, que é a sensação tátil percebida ao tocar ou mastigar uma substância. Temos som, nós conseguimos diferenciar quando é produzido por um tipo de instrumento específico. Também temos brilho, que é a intensidade da luz refletida por uma superfície de matéria. Temos transparência, que é a capacidade de permitir a passagem da luz. Temos consistência, que é a firmeza ou fluidez de um material. E por fim temos temperatura, que é a percepção térmica de um material que pode influenciar a experiência do usuário. Por exemplo, a temperatura de um alimento pode afetar a percepção do sabor. Então, essas são propriedades específicas, principalmente propriedades organoléticas da matéria. Isso é uma noção que você tem que ter, pois pode te surpreender em qualquer tipo de concorrência. Outras propriedades que nós temos que ainda são específicas são propriedades físicas. Nas propriedades físicas, nós temos densidade. Densidade é a relação entre a massa e o volume de uma substância. Isso vamos falar muito quando estivermos a falar da hidrostática. Outra coisa é ponto de fusão. Nós já falamos que ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. E outra propriedade é ponto de ebulição. Nós já falamos que é a temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Também faz parte de propriedade física da matéria. Daí nós temos solubilidade, que é a capacidade de uma substância se dissolver em outra. Então isso também faz parte da propriedade física, por mais que algumas vezes essa propriedade é puxada em propriedade química. Depois temos condutibilidade térmica, que é a capacidade de um material conduzir calor, também é propriedade física. Temos condutibilidade elétrica, que é a capacidade de um material conduzir eletricidade. Temos maleabilidade, que é a capacidade de um material ser moldado ou deformado sem se romper. Essa é a propriedade de maleabilidade. Também temos dutibilidade, que é a capacidade de um material ser transformado em um fio. Temos dureza. Dureza é a resistência de um material à deformação ou à abrasão. E por fim temos propriedade magnética, que é o comportamento de um material em resposta a um campo magnético, é propriedade magnética. E por fim, sobre propriedade de matéria, vamos falar de propriedade química da matéria. Nas propriedades químicas da matéria, são aquelas que observamos ao transformar quimicamente a matéria. Então, ao transformar quimicamente a matéria, nós podemos observar a propriedade de combustão, que é a capacidade de reagir com oxigênio e liberar energia, por exemplo, gasolina. Também temos oxidação, que é a capacidade de retirar eletrões de uma substância. Por exemplo, ferrugem. Ferrugem é uma propriedade química da matéria. Também temos corrosão. Corrosão é a capacidade de danificar ou desgastar um material. Isso acontece muito mais com os ácidos. Outra propriedade temos a explosão. Explosão é a capacidade de expandir e liberar ondas de pressão, gases e calor. Por exemplo, dinamite. E por fim, nós temos efervescência, que é a capacidade de produzir gás e liberá-lo em meio líquido. Por exemplo, temos comprimido quando submetemos em temperaturas altas. Ou, por exemplo, colocamos comprimido na água quente. Pode-se enfervorecer. Por fim, vamos falar da força de coesão, adesão, repulsão e capilaridade. Isso também é muito importante para a física. Então, tudo isso sobre força de coesão, adesão, repulsão e capilaridade são propriedades relacionadas ao comportamento e interação das moléculas em uma substância. Então, o comportamento é que vai dizer que isso é muito coeso, é aderente, é repulsivo ou tem propriedade de capilaridade. Primeiro, vamos falar de força de coesão. A força de coesão refere-se à atração entre as moléculas da mesma substância. Então, nós temos uma molécula de uma dada substância e a atração entre essas moléculas pode dizer que é coeso ou não. Ou seja,
a atração entre partículas vizinhas dentro de um mesmo corpo. Por exemplo, a água tem uma força de coesão entre suas moléculas. Por quê? Porque ela às vezes se libera e se liga novamente. Isso faz com que nós consigamos nadar no rio ou piscina, uma coisa assim, o que contribui para a formação de gota também. E outra propriedade é a adesão. A adesão é a atração entre moléculas de substância diferentes. Já nessa propriedade, já não é dentro do próprio corpo, já vai ser fora ou vai ser na superfície de dois corpos. Por exemplo, quando nós fazemos uma casa, temos tijolos e os tijolos entre eles não têm uma força de adesão. Para que se aderam, é preciso ter cimento. Cimento vai contribuir para que os dois blocos tenham uma força de adesão. Então, é a atração entre a superfície de dois corpos. Exemplo de adesão, nós temos água. Quando molhamos um pedaço de papel, você molha um pedaço de papel e o papel na verdade molha. Por quê? Porque tem uma força de adesão com água. Mas se você mergulha um pedaço de plástico na água, o plástico não molha. Por quê? Porque não tem uma força de adesão com água. Logo você tira o plástico e o plástico quase continua seco. Já outra propriedade é capilaridade. Capilaridade refere-se à capacidade de um líquido subir ou descer em um tubo capilar. Capilar quer dizer um tubo muito fino, ou seja, a capacidade que uma substância tem de atrair outra substância para si. Isso é capilaridade. Também o corpo humano tem capilares. E por fim vamos falar da força de repulsão, que são forças que tendem a separar os corpos, tanto da mesma espécie química como de espécies diferentes. Então, quando dois corpos são aproximados e eles não se aderem, significa que tem força de repulsão. Então isso acontece muito mais com ímãs. Quando estivermos a falar de magnetismo, vamos falar do comportamento de ímã, porque tem essa força de repulsão. Então pessoal, é tudo para o vídeo de hoje. Se você gostou da ideia, por favor, peço para que se inscreva, ative a notificação, deixa seu like e comenta acerca desse vídeo, pois para produzir esse vídeo é muito trabalho. Tchau, até o próximo vídeo.